Pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Estelares. Hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial para mim, para vocês também vai ser muito. O cara que para mim é um monstro da criação, não só, né, quando vocês pensam conteúdo em si, mas em diversas áreas vocês vão entender por quê. Queria chamar ele aqui para se apresentar. Nick, fala aí quem você é e o que você faz e como você chegou até aqui. E aí, tudo bem? Então, eu sou o Nicolas Andreas. Hoje em dia eu abri meu estúdio de design, Nix Studio. Eu também tenho a Nix Design, que é a minha marca de produtos autorais. Também estou fazendo parte da sociedade com um amigo meu, o Léo aí, que ele tem a L30, fornecedor de projetos especiais. A gente desenvolve novas tecnologias, novos projetos tailor-made. E também estamos desenvolvendo uma nova inteligência artificial aí para poder atender o mercado de publicidade. Por enquanto, é isso que está rolando agora. É super recente o estúdio de design mesmo, tem 30 dias. Estamos tendo uma resposta super positiva aí do mercado, crescendo aí a passos largos em 30 dias. Sensacional. É porque o pessoal deve pensar assim, como assim 30 dias? Mas dá um recap aí de por onde você passou, como que foi sua trajetória profissional até agora em criação e design. Então, desde que eu me formei em design industrial, eu sempre trabalhei aí, já tem 15 anos. Fui passando desde escritórios de design mesmo, até entrar no mercado de publicidade, por uma agência francesa de design que chama, de publicidade, na verdade, chama Team Creative. A partir dela, eu fui para a New Style, que é uma agência que era super tradicional aqui no mercado de publicidade no sentido de trade mesmo, né? Então, ali foi uma puta escola mesmo. Então, eu fiquei muitos anos lá, a gente sofreu várias fusões. A gente, de New Style, se transformou em Tracy Lock, depois a gente teve mais outras fusões, adicionando outras agências no portfólio ali, até a gente finalmente virar a DM9. Eu trabalhei muito próximo ali do board, do CEO, das pessoas mais próximas ali de cima, para poder desenvolver tanto o escritório deles, desenhei 2 escritórios deles, até depois trabalhar muito perto ali do Ícaro Doria, ali, o puta criativo mega foda aí, conhecido no mundo inteiro. E depois acabei indo para trabalhar na Atenas, que é uma agência de grandes eventos, principais festivais aí do Brasil. Então, tanto Rock in Rio, Lollapalooza e os outros menores ali ao redor do Brasil, com a marca Heineken, principal conta ativa lá. Então, tudo que a gente fazia ali, eu era responsável pelos projetos. E agora, recentemente, eu acabei saindo da Atenas e abri meu próprio estúdio. Acabei tendo um retorno super positivo aí do mercado. Tô atendendo várias agências e Uhum. estamos crescendo, estamos contratando gente. E aí, com essas parcerias junto com o Léo aí, a gente está criando essa sociedade para criar esse novo ecossistema aí para poder alimentar a Elara, que é a nossa inteligência artificial. E tá rolando super bem. E dessa sua trajetória profissional, assim, que eu quero até mostrar pro pessoal aqui que vai estar assistindo, quais são alguns projetos que você fala assim, cara, isso foi foda que a gente fez, tanto em nível de design quanto nível do escopo, o evento que estava sendo feito, aquela ativação e tal, só para eu dar um pouco de dimensão pro pessoal do que você faz aqui. Teve vários projetos que foram super importantes na minha carreira, né? Um primeiro, eu diria, que foi um de Listerine, que eu acabei fazendo junto ali com o Pipo Calazans lá, que foi o primeiro projeto que a gente fez como Tracy Lock. A gente ganhou uma concorrência de Johnsons, que depois acabou ganhando a conta de Johnsons por esse projeto aí. Então, esse foi um projeto que acabou pivotando bastante na minha carreira, na parte de liderança, na parte de conseguir desenvolver projetos novos, contas novas ali dentro da agência. E depois ali a gente fez inúmeros projetos interessantes, né? O Itaú também, quando a gente fez também uma das fusões que a gente incorporou a tudo no nosso portfólio, a gente acabou desenvolvendo um puta projeto do Itaú no Rock in Rio, que foi patrocinador master, né? Então a gente tinha inúmeros espaços lá dentro, a gente tinha um stand gigantesco onde a gente podia fazer. A gente tinha shows de bandas nos intervalos dos palcos principais, então a gente teve uma repercussão enorme. O palco era gigantesco, foi um desafio de engenharia projetar o palco, porque ele também não tinha nenhuma coluna aparente. Ali a gente fez uma estrutura que ela dava a volta completa ali, era gigantesca, era incrível a estrutura por baixo dele ali. Eu lembro que a gente estava com o Breno lá também, que é o Papai Noel das produções no Brasil aí, que a gente desenvolveu junto o projeto. Foi incrível.
Teve muitos outros aí também, né? Um dos últimos também foi o stand da Heineken mesmo no Rock in Rio, que palavras do Roberto Medina, que é o dono do Rock in Rio, falou que foi a melhor ativação que já teve na história dos festivais deles e tal. Caraca. Então, são projetos grandes e tiveram repercussão muito interessante. Mas eu também gosto de entrar no detalhe também, tanto na parte do macro quanto do micro, né? Como eu sou designer de produto, eu acabo desenvolvendo tudo, né? Então, desde o mobiliário até a parte externa, que tem essa preocupação. Eu gosto muito de trabalhar com iluminação também, acabei desenvolvendo muito mais isso trabalhando na Teras, com projetos grandes. Então, foi indo, um projeto foi puxando o outro, né? E a gente vai sempre se superando, né? É uma coisa que acaba sendo natural uma coisa natural minha mesmo, né? Uhum. E hoje, olhando assim, o mercado de criação em geral, como estão posicionadas as agências hoje em dia e o que você tem visto e querendo fazer agora que você está até mais livre para criar o que você quiser e tudo mais, né, no seu estúdio, como é que você enxerga o futuro desse mercado? Porque quando a gente estava na pandemia, aí todo mundo falou, não, o mundo inteiro vai ser um metaverso. Aí depois todo mundo sai da pandemia com aquela ressaca de evento violenta, e aí acontece um monte de evento. E agora, como que você está vendo esse mercado da criação para eventos, ou tudo que você está querendo fazer em criação em geral? O que você vê para o futuro, assim, que são os seus pilares da sua visão? Difícil de responder isso, né? O que eu mais sinto, na verdade, do mercado atual é uma dificuldade muito grande de investimento, né? Porque os investimentos que a gente tinha nos anos passados, hoje em dia, eles acabam sendo irrelevantes, né? Como a gente está com a inflação alta, temos vários problemas financeiros aí no Brasil. O dinheiro que a gente tinha antes, a gente tinha, por exemplo, 5 milhões para poder fazer um projeto antigamente, né? 5 milhões era uma puta grana legal para a gente poder desenvolver várias coisas. Hoje em dia, 5 milhões não é nada. Então a gente acaba tendo uma dificuldade muito grande financeira, então a gente tem que ter uma criatividade fora da curva mesmo para poder contornar essa questão da verba mesmo e conseguir entregar experiências realmente relevantes, memoráveis e tudo mais com a grana que a gente tem. Então, essa dificuldade é maior, então a gente tem que ser muito criativo. E a parte criativa, assim, é lógico que a inteligência artificial super ajuda a gente e tal, mas o que acaba mais me ajudando mesmo é a experiência, é o background, é tudo que eu já fiz, é a forma como eu me atualizo semanalmente, diariamente de referências, para poder realmente trazer novas tecnologias ou até usar tecnologias diferentes, tecnologias mais antigas até, para poder solucionar essa questão de verba, sabe? A gente conseguir contornar essa questão da verba e conseguir entregar cada vez mais. Como que a gente consegue evoluir com menos dinheiro, entendeu? Esse é um Uhum. grande desafio, né? Sim. Mas você tocou num ponto aí da inteligência artificial que todo mundo tá olhando muito, né? Do hype da AI. Nossa, meu Deus, vai dizimar o trabalho de todo mundo. A gente vai viver na Matrix e agora ninguém mais vai ter usabilidade no planeta, né? Mas eu gosto de puxar bons profissionais que tenham boa experiência nos seus mercados para perguntar exatamente isso. Cara, eliminando o hype da visão, né? Tá bom, a AI vai fazer o design, vai fazer um palco inteiro, vai fazer novas estruturas, tal marca fez tal coisa e tal. Como que agora, porque eu imagino que agora a gente esteja num momento que, beleza, tudo é possível, aí tudo é possível com dinheiro infinito, né, com AI. Agora, o que é possível e o que você tá vendo que tá acontecendo com o uso de inteligência artificial na sua área em criação em geral, e você vê isso, todo mundo vai acabar sem emprego, porque agora o trabalho do criativo morreu, porque a gente tem um GPT que faz imagens. Como é que você vê isso? Eu acho que assim, a inteligência artificial ela é super importante no nosso dia a dia atualmente. Ela otimiza o nosso tempo atual, entendeu? Ela não substitui de forma nenhuma. Até principalmente na parte do 3D mesmo, que eu trabalho principalmente, a gente consegue pegar várias referências iniciais ali super interessantes com a inteligência artificial. Porém, ela não entra no mundo do 3D ainda. Eu consigo tirar uma imagem, né? Eu não consigo tirar, por exemplo, inúmeras imagens do mesmo projeto, conseguir detalhes aprofundados, isso eu não consigo ter. Posso ter uma referência visual que eu posso usar no meu dia a dia e tudo mais, mas o negócio é o seguinte, eu vou ter que entrar de qualquer forma no mundo do 3D, vou ter que modelar o negócio inteiro, vou ter que entrar no detalhe mesmo para poder chegar no resultado ali fora do normal, fora do que está todo mundo acostumado mesmo. Então, o que eu acho é que é impossível hoje ela substituir a gente, entendeu? Nesse momento, o que eu acho é que
quem vai ser substituído é quem não usa, entendeu? Quem acha que isso é um atraso, é uma coisa que não favorece no processo, acho que super favorece, super ajuda. No sentido, é um auxiliar, é um assistente, né? Não é a pessoa que vai te substituir, entendeu? Uhum. É uma otimização mesmo do nosso tempo. Tá. Então, eu acho que ela pode otimizar, ajudar a gente nos processos que a gente não gosta, entendeu? Nas coisas que a gente acha chato, nas coisas que a gente tem preguiça de fazer, a inteligência artificial tá aí para poder te ajudar, entendeu, velho? Tipo, eu hoje em dia me ajuda muito, até para poder fazer orçamentos, assim, velho. Eu tô alimentando um banco de dados ali com todos os projetos que eu tô fazendo. Então, hoje em dia, quando eu quero ter uma agilidade gigantesca para poder fazer um orçamento. Eu vou pedir, por exemplo, para parceiros ou para outras pessoas um orçamento, tem gente que demora uma semana, tem gente que demora dias para poder passar um orçamento. Eu passo um orçamento hoje em dia em 15 minutos, 20 minutos, eu passo um orçamento super detalhado, explicando exatamente o serviço que está sendo oferecido, o que está incluso ali. A gente já pode. E o que está acontecendo? Estou tendo uma resposta muito positiva de que quando eu recebo o feedback do orçamento, as pessoas topam. Já sem perguntar muito ali, muito mais, sem questionar muito mais, sem querer negociar muito também. Porque a gente entra num nível de detalhe de orçamento hoje em dia que já fica tudo muito claro do que está sendo, do serviço que vai ser prestado ali mesmo, entendeu? Uhum. Então eu acho que a inteligência artificial ela tá aqui para ajudar a gente, assistir a gente, ajudar, entendeu? Por enquanto, eu vejo, assim, que essa parte de substituição completa tá muito longe, entendeu? Tá muito longe mesmo, assim. Eu diria que mais de anos, assim, uns 3, 4 anos, 5 anos, no mínimo. É lógico que, o crescimento da inteligência artificial é exponencial, né, ele não vai ser lento, né, cada vez ele vai duplicando, multiplicando de uma forma que vai ser muito mais rápido. Mas eu espero que, por exemplo, o software mesmo que eu uso de 3D, a ajuda de inteligência artificial está sendo muito pequena ainda. Eu esperava ter muito mais inteligência artificial nesses softwares que eu uso, assim, sabe? É Uhum. muito pequena ainda a mudança. Sim. Mas eu acho que tudo que tiver disponível, assim, é interessante sim, você estar por dentro, você está poder ajudar isso no seu processo de trabalho. Por exemplo, até de vegetações mesmo, uma coisa muito legal, tá mostrando por um cara que trabalhava comigo ali, a forma que você consegue controlar e desenvolver ali, por exemplo, cenários ao seu redor com inteligência artificial te ajuda demais. É a hora de você poder usar o seu tempo no que realmente importa, na parte de criação que você está fazendo exatamente daquele projeto. E ó, coisas ao redor, o entorno ali, a inteligência artificial pode te ajudar e otimizar seu tempo, entendeu? Uhum. Mas É, a eu acho parte que de esse. criação, cara, eu não consigo. É que, por exemplo, eu trabalho com criação há muitos anos, eu sou criativo, gosto muito de trabalhar com isso, e eu tenho uma necessidade de tipo, tirar, de colocar no papel coisas que estão na minha cabeça. Eu não consigo, eu fico, tipo, às vezes, semanas, dias pensando num projeto e eu preciso descarregar essa ideia de alguma forma. Vai ser no papel, vai ser no 3D, de alguma forma, esse negócio precisa sair de mim. Se esse negócio não sai de mim, eu fico angustiado, entendeu? Então eu tenho essa necessidade de tirar projetos da cabeça e materializar eles, entendeu? Uhum. Não, mas você tocou num ponto muito legal, né? Porque o cara que é criativo, ele quer criar. Ele não quer ficar lidando com um monte de coisa chata. Eu acho que isso, no mundo da criação em geral, né? Ah, não, beleza, aqui tá a ideia parafernália maluca, muito incrível e tal. Tá bom, vamos então agora pra parte da viabilidade. Aí, vamos lá, aí fica 2 semanas pro orçamento. E isso perde-se o timing da negociação e tudo mais, né? Então, você vê a AI muito mais assim, tá bom, existem os artistas que vão usar a inteligência artificial pra cortar o caminho das coisas chatas que eles não querem fazer para que eles possam continuar focando em criar, que eu acho que esse é o grande gap de vários mercados, né? Como é que você deixa o artista sendo o artista e não um artista um robô do capitalismo, sei lá, sabe? E E que eu das acho, estruturas em geral, né? e que eu acho interessante da inteligência artificial que cria, por exemplo, é assim, por exemplo, a gente usa muitas referências do mercado, tanto do. Eu me alimento muito de sites, referências do mundo inteiro, de arquitetura, de diversos mercados diferentes, para poder me alimentar do mercado que eu trabalho hoje. Então, o que eu acho interessante da inteligência artificial que cria é você criar, misturar referências e chegar numa referência nova desenvolvida pela inteligência artificial que você vai poder usar no seu projeto. Mas não que aquela referência seja o projeto, entendeu? É uma Uhum. referência, como qualquer outra.
A gente, no mercado de publicidade, a gente tem um tempo muito curto para poder criar projetos muito grandes. Então, a gente usa de muitas referências, a gente mistura várias referências, um projeto é feito de várias referências. Então, a gente está ali num lugar que a gente está, em vez de estar usando a mesma referência que está todo mundo usando, a gente mistura elas para poder chegar num lugar novo. Com inteligência artificial pode ajudar a gente nisso, entendeu? Uhum. E até uma coisa que a gente estava falando agora, por exemplo, a gente tem essa parte do orçamento que é super crítica, né, no mercado de publicidade. E uma coisa que a gente consegue fazer hoje em dia, a gente está automatizando com a Elara, com essa inteligência artificial que a gente está desenvolvendo com o Léo ali na L30, a gente está chegando num momento que eu estou conseguindo passar para o Léo o projeto inteiro em 3D. A inteligência artificial está conseguindo entender esse projeto, ela está gerando um detalhamento técnico em cima desse projeto, e a partir das imagens que eu mando para ela e esse detalhamento técnico, ela consegue cruzar as informações e chegar a fazer um descritivo cenográfico, onde a gente consegue, com esse material, é, é, mandar para os fornecedores e os fornecedores conseguirem mandar os orçamentos de volta para a gente. E o nosso futuro ali com a Elara é a própria Elara, em questão de segundos, minutos ali, cruzar todas essas informações e já trazer o orçamento real para você em pouco tempo. Isso não existe, entendeu? Porque, por exemplo, se você tem 3 semanas para fazer um projeto, a primeira semana você vai ficar planejando, a segunda semana você vai ficar criando, e a terceira semana você vai ficar orçando. Então você perde no tempo ali de criação, que você teria 2 semanas, você vai perder uma semana, que é 50% do tempo, em orçamento. E isso é um absurdo. Entendeu? Então, com o desenvolvimento dessa Elara, que é a inteligência que a gente está querendo fazer, você vai ter o tempo, as 2 semanas inteiras para você poder criar, e você vai ter orçamentos extremamente rápidos para você poder conseguir realmente executar aquele projeto de diversas formas possíveis, com diversos fornecedores, em vários lugares do Brasil e, quem sabe, em diversos lugares do mundo, com inteligência artificial. É esse tipo de inteligência artificial que eu acho que é importante para a gente, que vai otimizar o nosso tempo de verdade, entendeu? Uhum. Não, sensacional. E isso leva a gente para o próximo tema que eu queria falar com você, que é processo criativo, né? Porque aqui, quem tá assistindo a gente tá muito ligado com criação de conteúdo. E eu quis trazer você aqui, Nick, porque você tá ligado com um processo criativo que não... Cara, que pode ser até de conteúdo, mas eu acho que você entende profundamente os fundamentos de um processo criativo, né? E quando a gente fala assim, cara, o cara criou um palco pro Rock in Rio e ele tinha 2 semanas pra fazer isso. E aí muita gente deve olhar e falar assim, cara, surreal, esse cara deve ter algum superpoder, ele tem um talento, é um dom divino, alguma coisa do tipo, né? Eu lembro que há muito tempo atrás eu estava conversando com você e você me falou isso, tipo, é muito mais sobre uma metodologia, sobre um fluxo que você desenvolve, um fluxo próprio, outros fluxos que você aprende no mercado, que você tem que botar esse ovo, né? Você tá lá, você te trazem a demanda e fala, você vai sentar na cadeira e esperar uma luz divina descer com a ideia incrível. Isso, eu acho que é muito mais raro isso acontecer. Eu acho que talvez nem aconteça do que literalmente um processo, né? Porque eu costumo falar pro pessoal aqui, cara, criatividade, pra mim, nada mais é do que essa recombinação de referências inusitadas. Então, algo que a gente julga criativo é tipo assim, o cara puxou uma referência daqui da Lua e juntou e você fala, nossa, isso é novo. Na verdade, são referências que são distantes. Quando eu tô aqui falando com o pessoal de criação de conteúdo, o pessoal olha muito pra internet, né? Mas pra mim, você é um cara que eu quis trazer aqui, porque você é um cara que entende profundamente os fundamentos do processo de criação. E quando a gente vê um cara falar assim, eu criei um palco pro Rock in Rio, eu, minha equipe e tal, aqui na agência, em 2 semanas. A maioria das pessoas olha pra isso e fala assim, cara, esse cara tem um dom, é por isso que ele faz isso, ele é um gênio da lâmpada da criação, e é claro que existe o talento, mas quando você coloca isso numa esteira de produção, não existe criatividade, dom, talento que suporte esse fluxo, né? Então, assim, como que você vê... Eu tô falando dos fundamentos mesmo. Como que você vê o seu processo criativo em geral? Como que ele evoluiu ao longo dos anos? Como que você olha pra isso quando você fala, tenho que ter uma boa ideia pra algo? Cara, eu acho que o meu superpoder é o TDAH, tá ligado? Porque ele, tipo, é essa coisa de você pensar em várias coisas simultâneas e você conseguir conectar mundos diferentes e você quiser fazer essas conexões
com o seu repertório. Então, por exemplo, eu tenho uma experiência muito grande de diversos formatos de eventos, de peças, de mobiliários e tudo mais. Então, tipo assim, você começa de uma base, da base simples, o básico, o que que eu preciso ter naquele projeto, o que que é o essencial que eu preciso ter do cliente, o que que são as necessidades básicas do cliente, a estrutura básica que ele tem de grana para poder também desenvolver aquele projeto. E a partir disso entra a criatividade de você ir buscar tantas referências. Eu busco referência em todo lugar. Outro dia eu tava te mostrando pra você lá uma referência numa série, entendeu? Eu tava te mostrando uma nave espacial numa série que tinha um formato super especial ali, que eu não tava vendo nada sendo usado com losangos, lembra? A gente tava falando sobre losangos ali, sobre formas. E, tipo, como que você traz aquilo, aquela sua interpretação daquilo pro produto que você está desenvolvendo. Então você tem aquela limitação básica física de espaço do que você está desenvolvendo, e você começa a trazer essas novas referências e começa a juntar isso. Eu tenho um negócio comigo que eu trabalho com formas. O meu trabalho é design de produto, o meu trabalho é design industrial, que é trabalhar com formas, é associar função a formas. Então, eu sempre estou criando na minha cabeça, vou misturando essas formas na minha cabeça, e eu gosto muito de levar isso direto para o 3D. Porque para o 3D é totalmente diferente do papel. Eu gosto de desenhar no papel, acho super legal desenhar no papel, mas acho que o papel, hoje em dia, ele é antiquado. Porque, por exemplo, eu posso desenhar um produto aqui no papel, eu posso desenhar duas, três vistas aqui para você entender a forma que eu tô falando, né? O negócio que eu tô querendo chegar. Mas no 3D, quando eu levo esse pensamento pro 3D, pra forma, e eu começo a rotacionar isso ali dentro, começo a visualizar, sentir aquela peça, a partir desse momento que eu começo a esculpir aquele projeto. E aquele projeto ele vai sendo esculpido de uma forma até assim, tenho um feeling ali que você começa a chegar num lugar, você começa a sentir. O design ele é sobre sentir, é sobre você ver e sentir aquilo. E você começa a sentir que você está chegando num lugar. E quando você chega lá, você sente claramente que você chegou ali e você tem uma tranquilidade quando você chega lá. Mas o mais importante do design, na minha opinião, é você ter as referências e você misturar elas até chegar num lugar que é agradável para você. Porque, por exemplo, eu acho que é importantíssimo essa questão de referências, mas essa questão de referências eu trabalho com isso desde que eu sou criança, entendeu? Então, desde que eu sou criança, sou alimentado de museus, de viagens, de lugares assim que eu fui sendo abastecido, que hoje em dia eu consigo ter esse feeling, consigo ter essa sensação de quando eu tô chegando num design que realmente me agrada, entendeu? É difícil de descrever o processo em si. O processo em si eu posso descrever de forma bem categórica, como que você vai se alimentando disso. Mas na hora que eu tô trabalhando, é uma coisa muito de feeling mesmo, assim, sabe? Que Uhum. é uma coisa que, quando você chega lá, é muito claro, entendeu? E quando você chega lá, quando você mostra o seu trabalho para as pessoas, é claro a percepção das pessoas, entendeu? Mas é muito uma combinação de referências, assim, sabe? Uhum. Então, a gente chegou na conclusão aqui de que é um dom sim, e você não vai aplicar isso na sua vida. É... Tô brincando. Mas assim, eu Mas, acho mas, legal por isso que você fala. exemplo, trabalhando em grandes agências, o que você vai aprendendo são as etapas que você precisa cumprir para você poder ter um projeto consistente, né? Então é muito importante você ter um planejamento inicial, que é onde você vai estar cumprindo todas as necessidades que o projeto precisa ter. Então o cliente ele vai ter várias necessidades. Aí a partir disso a gente vai construir uma primeira planta baixa. Nessa planta baixa você vai colocar todas as necessidades do cliente. E aí a partir daquilo você já começa a ter na sua cabeça pelo menos uma ou duas referências que você acha que são interessantes trazer para aquele projeto. E como que você vai transformar aquela sua referência, vai aterrissar aquela sua referência visual que você tem dentro daquela sua planta baixa. A partir desse momento, desse exercício inicial, quando você começa a trazer as referências para poder encaixar ali, você já começa a ter esse momento de criação ali, de adaptação. E a partir daquilo que você vai conseguindo materializar isso, né? Aterrissar, que a gente fala muito, aterrissar o projeto, né? E aí, quando você vai aterrissando, você vai trazendo materiais que funcionam e materiais que estão ali dentro da verba do cliente, né? Que você pode.
fazer um monte de coisa. Você pode, se você quiser, você pode fazer um imã gigantesco e colocar tudo flutuando. Mas o cliente tem dinheiro para poder fazer isso? A gente consegue realmente executar isso? Então você precisa começar a aterrissar o projeto com materiais que são do mercado, materiais que são viáveis. Você pode querer importar uma coisa ou outra, mas vamos conseguir no tempo que a gente tem, entendeu? Então, entram vários fatores ali para você poder realmente executar aquele projeto, né? Então, a partir desse momento que você começa a criar, começa a colocar os materiais, começa a colocar as dimensões, aí sim o projeto começa a criar um corpo que você começa já a entender como que ele funciona. E eu também acho que, assim, é muito legal criar e tudo mais, tudo que eu faço no 3D, mas o mais importante, na minha opinião, é a cocriação, né? Então, é quando eu estou criando junto com o planejamento. É quando eu estou criando junto com o atendimento, que foi lá buscar o briefing com o cliente. É quando eu estou criando com o diretor de arte que está duplando junto comigo. É quando eu estou criando junto com a produção, entendeu? Que é o mais importante de todos. É quando eu, tipo, chego lá no diretor de produção e falo assim, cara, olha o que eu estou pensando aqui. E o cara, velho, ele vai começar a dar outras soluções. E a gente vai trocando ideia com essas soluções e vamos chegando num outro lugar. Então, é legal criar sozinho e tudo mais, mas você tem um limite até quando você está criando sozinho. A não ser que você fique fazendo, estressando o processo criativo de várias formas sozinho. Mas o que eu acho mais enriquecedor é quando você traz pessoas de diferentes áreas para o seu ambiente ali, para o seu processo criativo, e você combina isso e você vai chegando num outro lugar com as pessoas que estão ao seu redor, entendeu? Por isso que é importante o feedback do cliente, entendeu? É por isso que é importante quando o cliente fala que ele gostou daquilo lá, mas eu gostou daquilo lá, e a gente vai chegando numa nova versão que vai, tipo, deixando o projeto mais legal ainda. Por exemplo, tem muitos criativos que não gostam do feedback do cliente, não gostam de, isso tá mexendo na minha criação, tá mexendo no meu... Ele não entende o que é preciso. Eu que sou o cara pra fazer isso, tipo isso. Tipo, ele não tem a noção do que eu tô fazendo, que é tão mágico que eu tô criando aqui e tudo mais. E eu acho que não é por aí. Eu acho que o projeto foda mesmo é quando você realmente consegue atender as expectativas do cliente, você consegue superar as expectativas do cliente, ele vai te dar um feedback, você vai melhorar ainda mais isso, entendeu? Então, eu acho que a diferença mesmo é a cocriação que vai te levar para um outro lugar, para um lugar melhor ainda, sabe? Uhum. Até aquela minha, eu tenho uma das minhas poltronas que ganhou o concurso do Design Tank mesmo lá. E é muito engraçado, é muito curioso, né? Tipo, é, a primeira ideia que eu tive, aí depois os mentores foram trazendo ali para um outro lugar, aí depois ouvindo outros profissionais de outras áreas, foi me levando para uma outra forma, e o projeto ele vai sendo criado ao longo desse processo inteiro, entendeu? Ele é um processo enriquecedor porque você vai criando novas percepções, você vai criando, vai entendendo novos aspectos do projeto, novos cenários, entendeu? Tipo, porque hoje em dia eu tô chegando numa ideia com essa poltrona que eu quero produzir ela inteira no 3D. Eu quero imprimir essa poltrona inteira. Eu quero imprimir ela, a espuma dela. Eu quero imprimir tudo dela, entendeu? Uhum. Eu quero que uma pessoa possa abrir o meu arquivo na Alemanha e consiga imprimir minha cadeira em 3 horas na casa, em 3 horas no bairro dele lá que tem uma impressora 3D e vai ser totalmente personalizada com os materiais, com as cores que ele escolheu, entendeu? Para mim isso é uma evolução do design, entendeu? Eu quero sempre estar levando o design para outro patamar, quero levar sempre para um processo novo de fabricação, um processo novo de qualquer coisa que esteja envolvida ali no nosso projeto, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre se modernizando, estar sempre antenado nessas novas referências, que é o que eu estava te falando. Eu tenho esse processo que eu tenho uma atualização, no mínimo, semanal, que eu me atualizo ali pelo menos de 20 sites que eu tenho ali salvos aqui no meu Chrome quando ele abre, que eu acho que é importantíssimo. Eu dou uma volta no mundo com esses 20 sites e eu consigo entender de forma semanal o que está acontecendo em diversos mundos criativos, de diversos mercados, que eu acho que é importantíssimo na minha entrega que eu tenho no meu dia a dia. Entendeu? As referências que eu trago no meu dia a dia são totalmente diferentes das referências que as pessoas que estão no mercado de publicidade tradicional
tem, entendeu? Porque eu faço conexões diferentes, eu trago materiais diferentes, eu trago soluções que não existem no mercado de publicidade para esse mercado, entendeu? E agora, o que eu tô achando mais interessante de tudo é a gente poder, com essas traduções aí simultâneas, vai ser a gente conseguir ter uma comunicação ainda mais com os países ali da Ásia ali, e se mergulhar em referências que você nunca poderia imaginar, entendeu? Porque hoje em dia a gente fica só aqui no Ocidente, né? Não, E total. a Eu, gente se alimenta pouquíssimo de referências do Oriente que a gente nem não tem acesso, na verdade, né? E acho que agora com a inteligência artificial, novamente, de forma assistida, um assistente nosso, entendeu? Vai poder ajudar a gente a chegar em outros lugares, entendeu? uhum. Isso eu tenho muito sempre. Traçando um paralelo com o que você trouxe anteriormente, né? Ah, a gente tem que co-criar e dentro dos limites do cliente. Eu vejo isso muito na criação de conteúdo assim. Ah, eu gostaria de fazer um vídeo de 30 minutos no TikTok, mas o attention span da minha audiência é baixo, a natividade desse formato de conteúdo não é feito para isso. Então eu tenho que ir lá pro YouTube, eu tenho que trazer para uma área de membros, eu tenho que ir para outro lugar. Então, depende do que você quer fazer, existem as limitações. Assim como na criação existe o orçamento do cliente, o gosto, a estrutura do evento, até onde vai a aplicação dos materiais que você pode ter e a disponibilidade deles, né? No conteúdo eu vejo isso também. Beleza, então eu quero criar um vídeo X, mas será que esse é o melhor lugar para fazer isso? Será que agora é o melhor momento? Será que esse tema merece essa abordagem, né? E para mim o co-criar é você postar. Então, tipo, você posta o conteúdo Você tem e aí feedback você. instantâneo, tem A gente feedback. não sabe o que que. Porque eu posso achar o melhor conteúdo do mundo que eu fiz. Aí eu posto, tipo, não deu nada. Então, assim, pra mim era lindo, maravilhoso, mas pros outros pode ser que não. E é um exercício de ego. Eu acho que o criador, em qualquer área, ele tem muito isso, né? O ego. Tipo, como é que você lida quando você fez alguma coisa que você acha incrível e aí você mostra pra alguém e surpreendentemente alguém fala assim, cara, isso não ficou legal. Eu acho que eu acabei desenvolvendo muito isso no mercado de publicidade, né? Porque a gente tem muito pouco tempo, tem que ter uma agilidade muito grande. E eu acabei desenvolvendo isso também por ter as equipes, né? Já cheguei a ter na DM9 lá, eu tinha uma equipe abaixo de mim de 10 designers, engenheiros, arquitetos, enfim, tudo para a gente poder desenvolver o melhor projeto possível, né? E que eu ensinava muito para as pessoas que eu acabava de contratar não tenha apego com a sua criação, entendeu? Tipo, o que eu criei aqui agora, eu vou apresentar para um board, eu vou apresentar para pra uma reunião interna de 10, 15 pessoas aqui, e as pessoas estão falando, eu não gostei disso, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falo assim, então, qual que é a sua opinião? O que que você acha que a gente poderia fazer aqui? O que que poderia ser melhor? E uma das coisas que é um dos meus diferenciais também, que pouquíssimas pessoas têm a coragem de fazer isso, todo mundo tem muito medo de fazer isso, é que eu falo assim, tô com as 15 pessoas aqui na sala, eu pego, abro o 3D na sala ali, pode ser um telão, pode ser qualquer coisa lá, falo assim, o que que você pensou então? Vou fazer aqui agora. E como eu sou muito rápido no 3D, eu faço ali instantaneamente, e a pessoa fala assim, e a gente chega ali junto com 15 pessoas ali, vendo o projeto nascendo naquela hora, naquele momento, a gente co-cria junto. Tá todo Uhum. mundo ali dando a sua opinião. E lógico, tem opiniões que não são relevantes, tem opiniões que não dão certo, mas eu mostro para a pessoa ali na hora se a ideia dela funciona ou não funciona. E se funcionar, que tomara que funcione, né, para o bem do projeto, a gente vai alterar ali na hora e eu vou melhorar aquela opinião, entendeu? É a história da gente estar co-criando. Eu jogo a bola para você, você joga a bola de volta para mim e a gente está trabalhando junto. E o processo de design, ele é engraçado que ele é diferente de qualquer outra coisa, ele é um processo que ele é infinito, ele nunca acaba. Nenhum produto ele está 100% pronto. Ele sempre vai ter uma melhoria, sempre. O processo de design, ele é contínuo. Ele nunca ele nunca é perfeito, entendeu? Então ele vai estar sempre em melhoria. Por isso que qualquer produto como um iPhone da vida, ele vai estar sempre sendo evoluído ao extremo, velho. Vai ser tipo assim, um mouse, o cara vai estar descobrindo uma mola lá dentro diferente, que tem um impacto diferente, um material, um processo. Ele é um processo infinito. Ele nunca vai acabar. E você tem que estar ciente disso, entendeu? E a gente está sempre evoluindo o design. Tanto na questão física dele, quanto na questão de processo, na questão de materiais, ele vai estar sempre evoluindo, entendeu? Uhum. Tem diversas É, marcas que elas têm produtos clássicos que até hoje eles estão
Eles têm a mesma cara, mas eles não param de evoluir na forma que a fábrica está evoluindo, o processo, o material, agora eles estão usando material sustentável, eles estão usando material reciclado. Ele é um negócio que não acaba, nunca vai acabar. E é Sim. importante você ter consciência disso. Eu acho que o que acontece, por exemplo, na criação de conteúdo, e quando você fala com uma pessoa que já trabalha com criação há muito tempo, é que você sabe muito bem diferenciar quem você é e o que é sua criação. E eu acho que uma coisa que acontece com as pessoas, geralmente, quando elas não estão acostumadas com esses processos de criação, é que elas se apegam e elas tornam a criação delas como se fosse uma parte da identidade delas. E uma vez que essa criação recebe uma crítica, é como se você estivesse criticando a identidade dessa pessoa. E, Sim, e ainda sim. mais quando você pega, por exemplo, um profissional que nunca criou conteúdo na vida. E aí ele vai lá e cria um vídeo, ele acha que ele é aquele vídeo. Só que ele é ele, e o vídeo é tipo, é uma coisa que ele soltou pro mundo e, cara, foda-se se gostarem ou não. Tipo, você tá aprendendo, né? E eu acho que isso que já é quase que uma premissa a ser adotada instantaneamente quando um cara tá trabalhando no mercado de criação, em agência e tudo mais, para outras pessoas é uma coisa difícil de lidar, né? O ego e a criação, assim, né? Sim, sim. Eu tive designers que eu contratei que eu lembro de um cara bem específico que eu lembro que quando ele recebeu o primeiro feedback do cliente, assim, ele ficava tão triste, o cara tipo se fechava assim, sabe? Tipo, como se fosse a pior coisa que tivesse acontecido no dia dele e tal. E tipo assim, eu já vi vários projetos eu achava mega foda, que a equipe achava mega foda, e aí o cliente deu um feedback que ninguém gostou, tá ligado? E a gente pegava e trabalhava em cima daquele feedback, velho, e por incrível que pareça, o projeto ficava melhor. Entendeu, velho? Por isso que é importante você ter a cabeça aberta, você ouvir o que o seu cliente está fazendo. Você não está criando para você, meu querido. Se você tivesse criando para você, você criasse a sua própria empresa, a própria marca e fizesse só o seu próprio produto para você mesmo que ninguém ia comprar, entendeu? Que não é o negócio, né? O negócio é a gente está fazendo, a gente está criando para outras pessoas e não só para o cliente, está criando para o público final. Então, eu acho que assim, um produto de sucesso, ele tipo assim, ele tem um feedback gigantesco por inúmeras pessoas. E a questão do design thinking, que é uma coisa, uma metodologia super antiga hoje em dia já, né? Que é você faz, você coloca no mercado, você já pega o feedback, você já altera, já produz de novo, já coloca no mercado, e é um ciclo ininterrupto que não para. E o design é isso, entendeu? O design é o que eu estava falando agora. Ele não para, ele não acaba. E ele não é feito para você. Você tem que entender que o design ele é feito para um público específico, para uma rede de pessoas. Ele não é feito exclusivamente para o criador, entendeu? Então, Eu acho acho que importantíssimo você entender que até o seu conteúdo, ele não é feito para você. O seu conteúdo, ele é feito para a sua audiência. E quando você acaba de fazer um vídeo e ou ele flopou ou ele deu super certo, velho, você tem feedback instantâneo. E se você não ouve o feedback instantâneo que você tem, você pode não levar em consideração, mas você tem que não é que não pode levar você tem que levar em consideração, né, mas é importantíssimo você, pesar isso dentro de você, sabe, você conseguir mensurar, entender o que está acontecendo e ver o que é positivo, o que que não é. E a parte de cocriação, acho que quando seus mentorados também acabam cocriando com você, você acaba dando toques para os seus mentorados ali, entender uhum. o que que eles podem melhorar, o que eles podem fazer, você vai dar uma ideia para eles criativa e tudo mais. Como você também tem feedback dos seus seguidores mesmo, que do seu próprio conteúdo, entendeu? Isso não deixa de ser uma forma de cocriação. Eu acho que tudo que você tem um feedback e você consegue incorporar isso no seu projeto, acaba sendo uma forma de cocriação, entendeu? Total, total. E aí você tinha falado ali em relação ao o Oriente e o Ocidente, né? Que você acha que vai acontecer? Porque a gente está vendo agora barreiras muito importantes caindo. Por exemplo, o YouTube agora ele vai traduzir o seu conteúdo instantaneamente. Então você não está mais criando para Brasil ou países que falam português, está criando para o mundo Incrível. todo. O MrBeast já tem vários canais em várias línguas e tal, só que daqui a pouco isso vai ser automático, né? E tanto na questão de referências quanto na questão de
né, da criatividade em geral, assim, o que que você vê? O mundo realmente é muito rachado no meio entre Ocidente e Oriente, em termos do que eles usam como referência, como eles Eu se acho demais. desenvolvem? Eu acho que é muito, acho que é muito. Eu acho que a gente tem pouquíssimo acesso ao que tá rolando por lá, Uhum. entendeu? Eu até troquei de computador recentemente e já desliguei a desgraçada da localização aqui do meu computador, velho. Eu não quero que ele saiba onde que eu estou, tá ligado? Eu quero poder ter acesso a informações diferentes, entendeu? Eu acho que é importantíssimo isso, assim, sabe? E eu acho que a gente tem pouquíssimo noção do que realmente rola do lado de lá, sabe? Eu acho que a gente tem noção de várias coisas, as coisas maiores e tudo mais, que acabam ultrapassando as barreiras e tal, mas as coisas médias e pequenas que rolam lá, a gente tem pouquíssimo acesso. E eu acho que, de fato, a tradução simultânea é um negócio que vai mudar totalmente, né? E também tem uma outra coisa que o Instagram rolou agora, que o seu conteúdo ele não vai ficar só no Instagram, né? Ele vai começar a ir para Pro Vai Google. começar a entrar no Google, né? Vai começar a entrar em todo quanto é lugar. Então, acho que isso também vai ter uma mudança enorme da forma que a gente acessa conteúdo, a forma que a gente também acessa o Google, o ChatGPT também tudo isso está mudando, está em completa transformação. E eu acho uma pena quem acha que isso vai substituir a gente e está ficando para trás e não está se atualizando, entendeu? Porque eu acho que o mínimo que qualquer pessoa criativa tem que fazer é estar sempre conectado e atualizado de tudo que estiver acontecendo, entendeu? Porque mesmo que isso esteja no seu inconsciente, é aí que a mudança vem surgindo de dentro para fora, entendeu? Uhum. Porque, por exemplo, eu às vezes eu praticamente não uso o Pinterest mais, né? Mas de vez em quando eu entro lá e entro numa pasta minha lá e, meu, diversas referências que eu nem lembrava que existiam, tá ligado? Mas elas estão aqui no meu inconsciente. Quando chega um tipo de projeto, chega um tipo de coisa, essa referência ela aflora, entendeu? E aí Uhum. você acaba voltando e usando ela de forma inconsciente, entendeu? Sim. Cara, você é um cara que eu sempre conversei sobre esses processos criativos e tudo mais, como que funciona a sua cabeça, porque pra mim é uma referência legal, assim, é uma outra área sem ser conteúdo de criação. E eu sempre achei legal entender assim, em quais fontes você bebe, né? Então, uma coisa que eu sempre faço aqui no Estelares é, cara, se você pudesse trazer algumas fontes, algumas referências, seja de criadores, seja de portais especializados que você olha, e que pra você é muito valioso, porque, pô, é muito super nichado, algo do tipo, mas que também pode ser muito legal pra pessoas em geral, assim. E aí não precisa me trazer Fast Company, Business Insider, umas coisas tipo mega. Porque eu quero assim, coisas que só o Nick vai conseguir trazer pro pessoal aqui. O que, que você diria? Cara, é que eu tenho. É isso que eu tava te falando, né, cara? Eu tenho. No meu navegador Chrome, eu deixo ali bonitinho a inicialização, que eu tenho ali mais de 20 sites. Que quando eu abro o Chrome, ele abre ali todas essas 1.000 abas ali. E aí eu tenho um momento na minha semana que eu paro para poder dar uma olhada com calma em cada uma delas. Então Uhum. depois eu posso até pegar com calma para poder. Posso até listar para vocês as 20 páginas e deixar nos comentários aqui do vídeo para vocês poderem acessar com calma, assim. Mas o que eu gosto de mexer muito é. Eu tô com o mercado de design, eu tenho mercado de arquitetura, eu gosto muito do mercado de moda, eu gosto muito do mercado de culinária. Eu vou misturando tudo isso de uma Uhum. forma que você vai conseguindo ter resultados diferentes. E aí o que eu gosto de ter são de países diferentes, entendeu? Eu gosto de ter um site da Rússia, eu gosto de ter um site da China, eu gosto de ter coisas diferentes para poder ter essas combinações improváveis. A história do TDAH, por mais brincadeira que seja, velho, é a real evolução do cérebro humano. É a forma que o cérebro humano está se adaptando a esse novo momento das nossas vidas que a gente é bombardeado por informações o tempo inteiro. Então, como que você se organiza, né? Porque o TDAH, velho, é você trazer soluções instantâneas. É mais Uhum. do que a gente trabalha no dia a dia, velho. Eu preciso de soluções rápidas. E o que eu mais sinto do nosso mercado, do meu mercado principalmente, é que de 3D, de cenografia, de design e tudo mais, é que as pessoas não querem criar mais, não. As pessoas só querem executar. As pessoas querem receber um projetinho todo mastigado, bonitinho, e falar assim, vou executar aqui o projeto para você. E o meu processo não. O meu processo é trazer a solução para você, entendeu? O meu processo é trabalhar junto com as pessoas da equipe, cocriação e trazer soluções reais instantâneas. Eu trago soluções
na reunião com você, entendeu? Não preciso pegar o seu feedback, levar para minha casinha, ficar preso numa caverna ali 3 dias e trazer a solução. A gente vai discutir a solução aqui instantaneamente com o cliente, na hora, com a agência na hora, e a gente já vai ali lapidando. E até agora que eu tô trabalhando com o Léo, muito próximo, né? Que ele tá como. A gente tá com uma sociedade. E o Léo já tem um processo totalmente diferente. O Léo, ele já tem, tipo, por exemplo, eu gosto de trabalhar várias formas ali para poder chegar numa solução que eu acredito e tal. O Léo já tem um processo que ele apresenta no primeiro dia com o cliente, ele já apresenta para o cliente 10, 15 opções para o cara. E aí, nesse primeiro dia, no dia um, ele já vai lapidar o projeto com o cliente do que eu quero, o que eu não gosto, é isso que é por esse lado ou não é por esse lado, vamos combinar isso com aquilo, que no primeiro dia o cara já começa a chegar numa solução super factível do que vai entregar para o cliente, entendeu? Uhum. Totalmente diferente do meu processo. Mas agora a gente está combinando os processos para chegar num lugar novo. E eu acho que o processo criativo mais interessante não é você pensar em uma coisa só. Até tá tendo um vídeo no Instagram que eu tava vendo esses dias, que é um curso de cerâmica, e aí o professor dividiu a turma em uma parte da turma que vai fazer só uma peça Uhum. e uma parte da turma que vai fazer o máximo de peças possíveis para poder chegar num resultado. E o resultado final, assim, é incrível quando você tá no outro lado, quando você estressa, tipo, várias e várias opções até chegar num lugar novo. Eu participei de uma concorrência agora global, num projeto da Alemanha, que o cliente ele queria que a gente desenvolvesse 3 opções do espaço Uhum. que a gente estava fazendo. Aí todo mundo, nossa, que saco, que merda, nossa, que trabalho do caralho, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu cheguei na primeira opção, mostrei pra agência, a agência, nossa, adoramos, não sei o quê. Aí cheguei na segunda opção, nossa, muito foda. E aí tava ficando cara as opções, né? E aí eu tava conversando com a dona da agência lá e ela falou assim: Putz, agora vai ser difícil chegar nessa terceira opção, né? Aí eu falei assim: Eu acho que não, agora que a gente já tá trabalhando em cima do projeto, o projeto já tá tão quente na nossa cabeça que a terceira opção vai ser fácil chegar e talvez ela seja a melhor de todas, entendeu? E aí foi o que aconteceu. Acabou que a terceira opção, que teria que ser a mais barata, Uhum. acabou sendo a mais bonita. Entendeu? Então a gente consegue. O processo criativo, ele precisa ser estressado. Por mais que isso doa, ele é a forma que você vai conseguir chegar num lugar diferente. Entendeu? Não, e isso que você trouxe é muito legal, porque assim, existe uma discussão muito grande, né, no mundo da criação, e aí quando a gente traz isso pra internet, de que assim, o que, que é melhor? O cara que passa um mês produzindo um conteúdo e aí ele solta a bomba o conteúdo. O MrBeast é assim, o maior youtuber do mundo, ele trabalha dessa forma. Ele fica um mês fazendo um vídeo, quando sai é uma obra-prima, assim, é um negócio absurdamente bem produzido. Ou será que é melhor eu jogar o jogo do algoritmo, né? Que é uma coisa que muitos criadores de conteúdo se sentem muito pressionados e tal. O algoritmo tem que criar. É porque a gente vive num sistema que pega o artista e espreme ele, né? Então você pega o músico, a gravadora vem e fala assim: quero que você cague 2 CDs aqui agora. Aí eu pego o cara de produto e fala: eu quero um palco agora para daqui 2 semanas. Pega o criador e fala: para você tá bem aqui na rede social é um vídeo por dia, 5 vídeos por dia e por aí vai, né? E uma coisa que eu costumo falar com o pessoal é assim, cara, eu prefiro até inverter um pouco a coisa. Tipo, espera um pouco sobre a criatividade. Vamos fazer. Eu tenho um método que eu chamo ele de Tríplice Creator, que é o quê? Que é como a gente primeiro seta a sua estratégia, depois a gente torna você, com muita clareza nessa estratégia, a gente torna você muito consistente do jeito que dá, da forma mais viável possível, e depois a gente vai pirar em formatos malucos, isso, aquilo, outro e tal. E eu vejo que as pessoas, elas invertem isso, elas querem fazer uma Mona Lisa, acham que são um Tarantino no conteúdo, quando elas não têm nem estratégia ainda, elas não conseguem nem ser consistentes ainda. E quanto mais eu falo sobre isso e aplico isso com as pessoas, eu percebo que é isso. Esse exercício da repetição, esse exercício de você fazer de novo, de novo, de novo, que parece uma coisa meio mecânica às vezes, ele tá como se fosse afofando, amassando uma massa, assim, e fermentando ela na sua cabeça, que parece que você tá fazendo mais, você tá se esforçando a fazer mais e mais conexões, mais e mais. E aí a coisa realmente vai melhorando em qualidade a partir da quantidade, né? Eu vi o Whindersson também soltou um post agora, ontem, eu acho, Hum. falando sobre que ele foi diagnosticado com superdotação, né? Uhum.
E ele falando assim que o público dele pedia muito pra ele soltar conteúdo. Ele falou assim, cara, não é por falta de conteúdo, eu estou aqui fazendo vídeos o tempo inteiro. Aqui eu tenho um perfeccionismo que eu não consigo postar esses vídeos. Eu acho que eles não estão bons o suficiente pra vocês. E eu acho que um dos maiores problemas também é isso, você ficar criando na sua caverninha lá, sozinho, sem querer dividir com ninguém. Entendeu? Eu acho que o mais importante, eu também aprendi isso na publicidade cedo, que é, você criou, pode estar bem no estágio embrionário, mostra para alguém, entendeu? Uhum. Eu mostro, eu compartilho com as pessoas de diferentes áreas da agência, para cada um dar seu pitaco, entendeu? Os pitacos são importantes. Pode ter coisas que você tem que filtrar os pitacos, é lógico. Não é que o que todo mundo vai falar, você vai fazer no seu projeto. Você tem que ter um bom senso ali. Você se conhece o briefing, se aquilo lá faz sentido, não faz sentido, para o que você está querendo fazer e tudo mais. Mas eu acho que é importantíssimo você conseguir se dividir, entendeu? Dividir o seu processo com alguém, nem que seja com inteligência artificial. Joga seu vídeo pro ChatGPT ver. Joga seu vídeo pro ChatGPT criticar, entendeu, velho? Mostra pra alguém, velho. E você precisa de opiniões sinceras, entendeu? E é só assim que você vai conseguir crescer, realmente mudar o que você tá fazendo hoje em dia. Não é sozinho, cara. Você tem que ter a opinião das outras pessoas, velho. Ninguém faz nada sozinho, cara. Nada. Não, sensacional, sensacional. E isso é muito legal, gente, da gente ouvir de alguém que trabalha com marcas gigantes, agências gigantes, projetos gigantes. E vocês podem notar que existe uma dose crucial de humildade nesse processo e de reconhecimento de que você pode estar há anos na estrada, mas você está sempre ainda tendo que evoluir, tendo que melhorar, tendo que se atualizar e sempre jogar suas coisas para o mundo e pensando, cara, isso é o que eu criei, isso não sou eu, assim. Tem mais alguma coisa que você falaria para pessoas que trabalham com criação em geral ou um profissional que agora ele vai criar conteúdo e ele precisa entender pelo menos um pouco da mente do criador e tal, de alguém que trabalha com criação? Tem alguma última coisa que você falaria para alguém que vai começar a trabalhar com criação? Tô falando tipo assim, profissional X vai começar a criar conteúdo e tal. Mas pelo menos assim um glimpse da mente assim, qual seria o único conselho que você daria para uma pessoa dessa? Vai trabalhar com criação em qualquer coisa, seja em vídeo, formas, qualquer coisa. Não tenha vergonha, né, cara? Não tenha vergonha de ser quem você é e não tenha vergonha de mostrar quem você realmente é. Porque é o que a gente tá mais vendo hoje em dia, né, cara? Todo mundo quer ser igual a alguém, todo mundo quer copiar alguém, todo mundo quer ser padrão de alguém, sabe? Tipo, cara, essa coisa mais entediante que existe no planeta Terra é você querer ser igual a uma outra pessoa, cara. Eu acho que o mais importante que você pode fazer, velho, é realmente ouvir a sua intuição, cara, que é a única coisa que a gente tem dentro de nós mesmos, que é o que realmente importa, é a intuição, cara. Porque é a intuição que nos trouxe até aqui e é a intuição que vai levar a gente mais longe. Além da você dividir o que você está fazendo com outras pessoas, co-criar, você precisa de co-criar, pelo amor de Deus. Co-criar, seja humilde e outra coisa, a gente tá sempre aqui para melhorar, para evoluir o tempo inteiro, velho. Cada dia um pouquinho mais. Então, velho, você tem que ser humilde, você tem que co-criar, você tem que, tipo, ser você mesmo. Meu, não tenha vergonha de porra nenhuma, pelo amor de Deus. Boa, boa, boa. Eu sempre falo, cara, se você conseguir assumir quem você realmente é e isso transbordar no conteúdo, esse é seu superpoder. Porque eu acho que numa sociedade onde a gente é treinado, condicionado a se encaixar, a querer ser igual aos outros e tudo mais, para não ser notado, para não ser apontado, para não estar em perigo social, eu acho que é um ato de coragem hoje em dia, para qualquer pessoa, ainda mais em conteúdo, você falar, não, eu sou exatamente assim e foda-se, eu sou exatamente assim e engulam. E você vai encontrar do outro lado, na verdade, pessoas que vão falar, que foda, que Mas, coragem, meu, né? por exemplo, até, tipo assim, eu acho que hoje em dia, quanto mais você conseguir ser você mesmo, e não ter vergonha de quem você e, tipo assim, até da sua aparência física, até do jeito que você é e tudo mais,
Até o caso ali do White Lotus que rolou, né, cara? Tinha uma menina no White Lotus que ela ficou super, hiper famosa, velho, porque ela tinha um dente ali separado diferente e tal, assim, velho. Tipo, o público mega se engajou, assim, sabe? Tipo, e uma coisa que ela se achava que era um defeito dela, hoje em dia virou, tipo, a marca registrada dela, assim, tá Que ligado, velho? loucura. Tipo, e ela começou a ter uma resposta, na verdade, até de um monte de gente falando sobre isso, mas encorajando ela, falando que ela não tem que ter vergonha do jeito que ela é, entendeu? Então, e hoje em dia ela, tipo, começou a aceitar aquilo que ela achava que era um defeito com uma qualidade, entendeu? Então, acho que mais importante, velho, você não querer ser igual a uma outra pessoa. Você pode ter outra pessoa de referência, cara, mas você tem que ser você mesmo, entendeu? Total, total. Show demais, cara. Queria agradecer aí a sua presença aqui nos Estelares. Eu tenho certeza que muita gente que vai ouvir o que você disse vai se inspirar por isso, vai querer ir atrás. Eu vou deixar as suas redes sociais, como te achar em qualquer lugar. Eu vou te encher o saco para você criar mais conteúdo, porque é o que eu até comentei no outro Estelares. Ainda bem que a internet existe para a gente ter acesso a mentes incríveis que normalmente estão nos bastidores de cabeça baixa trabalhando em projetos incríveis e a gente nem fica sabendo. E quando essas pessoas criam conteúdo, a gente consegue ter pelo menos conseguir olhar para um buraco de fechadura, universos incríveis que a gente acha que não existem, sabe? De profissionais incríveis, atividades incríveis. Então, crie conteúdo, Nick. É, assim, é que na verdade, assim, eu tô super pronto pra isso, mas o meu prazo de validade, ele tá super no talo. O que acontece? Eu já estaria criando conteúdo, só que eu tô com uma viagem agora de 2 semanas. Então eu não tô podendo agora, nesse minuto, divulgar muito meu trabalho, porque eu vou ter essa viagem que eu vou ficar offline. Então o meu prazo limite é, acabou a viagem, a gente já vai entrar nessa missão aí juntos e vamos fazer muita coisa legal juntos, com É, porque você certeza. fez um post no LinkedIn e o que Então, aconteceu lá? foi exatamente isso. Eu acabei saindo da outra agência, fiz um post anunciando o estúdio que eu estou desenvolvendo agora, e com esse único um post já começou a entrar muitos projetos legais, muitas agências me procurarem e tal, querendo voltar a trabalhar junto comigo. Então, eu tenho que ter agora, nesse minuto, que falta pouquíssimo tempo para eu viajar, eu não posso fazer nenhum alarde muito grande, senão eu não vou conseguir atender da melhor forma que eu gostaria. Então, eu vou ter esse tempinho aí que fazem uns 2 anos que a gente estava planejando essa viagem aí, acabou não dando muito certo pelos trabalhos fixos que a gente estava. E aí agora, a partir dessas 2 semanas, aí a gente já vai entrar monstro no conteúdo aí, meu querido. Não, sensacional, sensacional. E isso, gente, é um cara que tem track record, é um cara que trabalha no mercado, é um cara que já tá há muito tempo. E aí o conteúdo vem como assim, uma bomba, assim, né? Na hora que ele abre, vum, vem um monte de gente. Porque tem muita gente que fala, pô, eu tô postando há um tempão, mas não vem demanda e tal. Mas por quê? Porque é um cara que já é conhecido na indústria, no backstage, quando o cara vai pro palco, a galera fala, peraí, o cara tá disponível? Vai na jugular dele pegar ele pra alguma coisa, né? Mas sensacional, cara. Quero ver e pode ter certeza que eu vou trazer você outras vezes aqui, às vezes até ao vivo com o pessoal, pra gente falar quando você estiver mais avançado na criação de conteúdo aí e ver como é que tá evoluindo a coisa. Mas muito Com certeza obrigado mesmo absoluta. pela presença aí, cara. Maravilha, com certeza absoluta. Muito Fechado. obrigado. Pessoal, é isso. Finalizando aqui mais um Estelares. Não deixem de verificar as outras partes aqui da nossa comunidade: o núcleo, o pulso, o colisor, que acontece toda quarta-feira. E eu vejo vocês nas outras áreas do nosso ecossistema. Tchau. Um abraço.